Olá, que bom voltar a estar com você em mais um momento. Passando pelos abismos da vida e trilhando o nosso viver natural, nós falamos sobre isso, ou seja, viva o nosso melhor momento, o nosso melhor de nós mesmos. Em qual local nessa caminhada temos colocado o Cristo? Fique comigo até o final e vamos juntos descobrir qual o melhor local. Nesses dias, viveremos mais uma semana da Páscoa. Penso que precisamos viver ano a ano convictos de qual é o real sentido desses dias. Na realidade, o sentido da Páscoa muda conforme a perspectiva cultural, religiosa e histórica. O fato é que a tradição atual da Páscoa provém da celebração cristã que marca a ressurreição do Jesus Cristo após a sua crucificação. Verificamos isso desses acontecimentos todos de forma bem clara no Novo Testamento. Eu tenho falado sobre a Bíblia, você tem lido? É interessante buscarmos o conhecimento. Para muitos dos cristãos, a Páscoa é um momento de renovação espiritual na esperança e a redenção, a qual foi simbolizada na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Por sua vez, a Páscoa tem as suas raízes nas tradições judaicas e originalmente, uma festa que celebra a libertação do povo judeu da escravidão no Egito. Você lembra bem disso? Hoje em dia, a Páscoa também é celebrada em muitos lugares ao redor do mundo e na maioria desses locais, se associa comercialmente a símbolos como o coelho e ovos coloridos, os quais representam a fertilidade e o renascimento da primavera. É algo simples e interessante dessa forma que se manifesta também a Páscoa, criada pelo viver natural humano. Os homens criaram isso. O que eu não vejo o porquê é das críticas a coisas simples, apenas por mostrar o lado comercial. Nós não somos, queridos, nós não podemos nos achar, aliás, mais cristãos dos que gostam de chocolate e têm o seu sustento mensal desses dias. Lembro-me de uma das inúmeras palavras de Jesus, quando ele disse assim: porque quem não é contra nós, é por nós. O comércio não é contra nós, o ter ou não ter ovo de Páscoa não vai fazer a diferença. O viver natural do comércio, naquilo que busca atrair pessoas, não está voltado contra Deus por conta das suas múltiplas formas, de subsistência. Claro que não. Não procure cabelo em ovo, você não vai achar, meu querido, minha querida. Infelizmente, alguns usam o nome de Deus para nos isolar do viver com Deus, ou no viver com Deus, do viver humano. Cristo não viveu dessa forma, ou seja, ele não se isolou em Deus, contrariamente ao viver humano. Muito pelo contrário. Outra das palavras bem aplicáveis do Cristo, ele nos diz assim: dei a César o que é de César, e a Deus dei o que é de Deus. O que é de César, o que é do comércio, o que é da coisa humana é da coisa humana, o que é de Deus é de Deus. E o primeiro e principal sentido do viver cristão, se você é como eu cristão, é viver Deus, mesmo vivendo do lado humano. Portanto, o verdadeiro sentido da Páscoa pode ser compreendido de diversas maneiras, mas geralmente envolve temas de renovação, esperança, liberdade e celebração de vida, com chocolate ou sem chocolate. Os momentos que antecedem a Páscoa, estes sim são chamados de quaresmas, os quais nos remetem novamente para o mesmo sentido. Nós precisamos estar preparados dentro desse conceito da Páscoa, ou seja,
A Quaresma é um período de 40 dias de preparação para a Páscoa, onde é observado principalmente por cristãos católicos ortodoxos, anglicanos e outras denominações evangélicas e protestantes, período que se estende desde lá da quarta-feira de cinza, após o carnaval, até o domingo da Páscoa. Durante esse período da Quaresma, todos são convidados a refletir sobre suas vidas. Primeiro, buscando arrependimento de seus pecados. Segundo, para viverem um momento de dedicação à oração, a jejum e à caridade, um viver correto. O jejum, por exemplo, durante a Quaresma, simboliza a privação e a renúncia de certos prazeres terrenos e uma preparação para a celebração da ressurreição de Jesus. É assim que você vive essa preparação para a Páscoa? Depois dessas colocações, as quais podemos encontrar em uma pesquisa rápida, aí mesmo no Google, se você pesquisar, você procura e acha talvez tudo que eu falei. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais para, de fato, entendermos o verdadeiro sentido da Páscoa. Páscoa quer dizer, literalmente, passar por cima, proteger, guardar, garantir. Páscoa é o passar por cima daquele que precisa de proteção, ou daquele que é frágil, ou seja, aquilo que é falho e não tem como se proteger de si mesmo. Eu vou lhe repetir para ficar bem gravado em sua mente. O homem necessita do passar por cima, ele precisa da Páscoa. Você entende que você precisa dessa proteção, ou seja, da graça de Deus para a sua vida? O ser humano sente-se desprotegido e distante de Deus por suas falhas e seus feitos naturais. O homem, meu querido, minha querida, necessita dessa cobertura para entrar na presença de Deus, porque pela sua própria falha, pelo seu próprio jeito de ser humano, ele está distante de Deus, porque Deus é perfeito. A proteção pascual coloca-se por cima da sua vida, da minha vida, para nos dar, por meio do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, toda essa proteção. Essa cobertura, essa proteção, começou ainda lá no Jardim do Éden. Veja o que nos diz o texto para que você possa entender. E o Senhor, Deus, fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Desde o Jardim do Éden, antes de serem expulsos, Deus dá proteção, nesse momento com peles de animais. A vergonha existia diante da presença de Deus. O homem se escondeu de Deus por conta da sua falha. E aí Deus, antes de expulsá-los do jardim, providencia uma cobertura especial com pelos de animais. Esse passar por cima, ou seja, para purificar o homem frágil, pecador, de mau coração, só acontece ou só acontecia naquele tempo e até nos dias de hoje acontece por uma ação vinda do amor puro, ou seja, do próprio Deus, uma ação divina. Esse amor e essa cobertura, quando lemos na Bíblia, se mostra em muitos outros momentos, além desse momento lá do Jardim do Éden. Deus sempre se manifestou na proteção do homem ao longo dos séculos. É só você ler. Leia a Bíblia. Eu tenho sempre falado da importância de nós estarmos lendo na Bíblia, na Palavra de Deus. Mas lá no Egito, um pouco mais à frente, não sei se você lembra, lá ocorreu um outro grande acontecimento da passagem da cobertura de Deus para com o homem. Várias pragas, 9, já tinham caído sobre o povo do Egito, dominado pelo grande faraó, mas ele continuava duro e manteve o povo ali cativo. O pior ainda estava por vir. Deus, depois de muito endurecimento do faraó, Deus envia o seu anjo, o Cristo de Deus. Lembra, eu tenho falado muito do Cristo de Deus, que é antes da fundação do mundo, que estava lá no início. É nesse momento
que vem sobre eles, sobre o povo que estava dominado por Faraó e o povo do Egito, a última praga, a morte dos primogênitos. E o anjo do Senhor, irá passar, diz o texto assim, exatamente dessa forma. O sangue nos batentes das portas será o sinal para marcar as casas onde vocês moram. O povo de Deus estaria coberto por cima pelo sangue de animal sacrificado na Páscoa. Aquele era o momento de Páscoa. Ou seja, a cobertura nos batentes das portas das casas do povo de Deus faria diferença e a morte não cairia mais ou não cairia sobre eles. Deus, por mais uma vez, protege os que confiam nele e esperam dele a sua proteção. Este é o outro momento de Páscoa que podemos ver claramente o passar por cima, Deus sempre protegendo e cuidando e guardando os seus. Muitos anos depois, podemos ver se repetir de forma mais direta esse cuidado de Deus. É lá no início do Novo Testamento, agora deixamos o Velho Testamento para trás, lá no início do Novo Testamento, vemos a narrativa da passagem por cima. Veja o texto de João. João diz assim, João Batista diz assim: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este o momento que é apresentado por João Batista, o Cordeiro Pascual em definitivo. Olha o texto, olha o detalhe do texto. Aí está o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que viria do próprio Deus, que tira o pecado do mundo. Vem para tirar o pecado do mundo. Somente o Cordeiro de Deus tem toda a autoridade, dada pelo próprio Pai, para poder vir com autoridade. Ele é o sentido real da Páscoa. Jesus passa por cima de você e de mim para nos dar proteção eterna. Ele veio para tirar o seu medo, levar a sua dor e pagar a sua dívida, meu querido, minha querida. Deus é a sua proteção. Ele é a sua cobertura. Nele está a sua existência para todo o sempre. O sentido real da Páscoa está no viver por Cristo, em Cristo e para Cristo. Caminhe nesse sentido e você acabará dia a dia se sentir completamente coberto da presença dele. Agora me fala, você se sente sob a cobertura de Jesus, o Cristo de Deus? Diga-me, o que você sente de Deus neste momento? Quero orar por sua vida, Viva em sintonia com o Pai. Esse é o ponto principal. Diga para mim aqui embaixo, escreva para mim e fale para mim nos comentários. Não se, distancie desse momento de união com o Pai, meu querido, minha querida. Com chocolate ou sem chocolate. Deixe, de fato, o seu viver estar vivendo na presença do Pai. Continue na presença dele, coberto pela proteção dele. E no final, deixe também o seu legal aqui embaixo. É um ato simples, mas de grande importância para que essa mensagem alcance outras pessoas. E até o nosso próximo encontro, no normal, sábado que vem, ou no novo dia extra, a qualquer momento. Tchau, meu querido.